Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Arena de hoje. Nós estamos numa série muito especial sobre a verdade. E hoje teremos um tema muito importante. Mas antes, eu queria lembrar a todos vocês que o nosso programa está nas redes sociais, claro, em todas as redes sociais, ou pelo menos nas principais. E eu quero dizer que você pode acompanhar o nosso programa, que fica disponível não somente no nosso blog, que está dentro do site da Novo Tempo, novotempo.com/Arena do Futuro, ou então você pode também rever os temas no meu canal do YouTube. Você entra youtube.com/Pastor Luiz Gonçalves. Nesse canal, você não apenas vai ver os programas do Arena, como também você vai ter ali cursos bíblicos. As séries todas que eu gravei em DVDs estão nesse canal. Especialmente a última série chamada A Verdade, que é uma série muito especial, inédita, que está disponível para você. É um curso bíblico, onde você aprende mais ainda da Palavra de Deus. Lembrando que o nosso Twitter é @Arena do Futuro, o nosso Instagram a mesma coisa e o nosso Facebook, facebook.com/Arena do Futuro. Através do Facebook a gente tem vídeos diários, mensagens diárias para fortalecer a fé, a caminhada. É uma forma que nós temos de estar mais perto de você e de ajudá-lo nessa caminhada rumo ao céu, né? À volta de Jesus. Quero também mandar um grande abraço para todo o pessoal da rádio. Nós estamos pela rádio, toda a rede Novo Tempo de Rádios. Obrigado por vocês estarem conosco agora e sempre. E também quero aproveitar e mandar um grande abraço para todo o pessoal de São Paulo. Eu tenho feito caravanas em São Paulo nesses dias. Um abraço para todo o povo de São Paulo, capital e interior. Também um abraço para o pessoal do Rio de Janeiro, capital e interior. Um abraço para o pessoal de Minas Gerais, todo o estado. Pessoal do Espírito Santo, também todo o estado do Espírito Santo. Um grande abraço para todo o pessoal do Rio Grande do Sul. Não somente Porto Alegre, mas todo o estado, região de Ijuí, região ali de Passo Fundo, toda aquela região de Alegrete. Um grande abraço para todos vocês que acompanham o nosso programa. E um abraço também para o pessoal de Portugal, pessoal da Inglaterra, o pessoal que acompanha a gente também nos Estados Unidos e no Japão e em outras partes do mundo também. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração, Deus abençoe a sua família. E agora, prepare o seu coração para o tema de hoje. Muito bem, hoje o nosso tema é muito importante. Eu diria, é um tema vital. Vital do ponto de vista físico e do ponto de vista espiritual também. Eu vou falar sobre a oração, a verdade bíblica sobre a oração. Isso é simplesmente maravilhoso. Bom, já estou aqui com a Bíblia nas mãos, estou aqui preparado. Creio que você também está preparado com a sua Bíblia, ou quem sabe com o seu iPad, o seu smartphone. De alguma maneira você tem uma Bíblia em mãos, eu imagino. E se você não tem uma Bíblia, não se preocupe. Você vai ouvir e com certeza irá entender a palavra de Deus do programa de hoje. O que é oração? Por que nós falamos tanto em oração? Qual a diferença de reza e de oração? Tem diferença? Com certeza tem. Nós queremos no programa de hoje analisar um pouco mais sobre a oração, como se faz, o seu poder, a sua eficácia e como essa prática pode enriquecer a nossa fé e o nosso caminhar com Cristo Jesus. Bom, eu queria lembrar você de alguns passos ou de alguma sequência mencionadas pela Bíblia. Antes do pecado, quando Deus fez Adão e Eva, a comunicação entre Deus e o homem era pessoal, era visível. Ou seja, não havia barreiras, não havia distâncias, não havia pecado. Então, Adão e Eva tinham o privilégio de conversar com Deus face a face, cara a cara, pessoalmente. Eu posso imaginar o significado disso. Eu, por exemplo, e você, nós cremos em Deus, nós cremos na Bíblia e nós realmente seguimos esse caminho. Mas nós nunca vimos a Deus face a face, nunca vimos a Jesus face a face. É o nosso sonho, é o nosso desejo. E nós temos essa fé de que em breve o veremos face a face.
Mas Adão e Eva, assim que foram criados, eram perfeitos, e por serem perfeitos e por não haver o pecado, eles tinham essa bênção de falar com Deus face a face. Só que em seguida entrou o pecado no mundo. E o profeta Isaías, ele fala sobre esse assunto no capítulo 59 do seu livro, e no versículo 2, que diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, o pecado entrou na vida de Adão e Eva. E quando o pecado entrou, automaticamente o homem se afastou de Deus. E esse afastamento de Deus levou o homem a viver uma experiência extremamente diferente e negativa. Por quê? Porque se antes falavam face a face, agora depois do pecado já não podiam mais ver a face de Deus. Dá para imaginar essa tristeza, esse vazio, esse distanciamento que o pecado causou? Isso aconteceu com Adão e Eva logo depois do pecado. Eles não viam mais a face de Deus, mas pelo menos ainda ouviam a sua voz. Bem, se a gente não vê a Deus, mas pelo menos ouve a sua voz, ainda dá para ter um relacionamento mais íntimo com Ele. O problema foi que com o passar do tempo, o homem não conseguiu mais ouvir a voz de Deus. Então, o problema se agravou. Antes, conseguiam falar face a face, depois somente ouvir a voz de Deus, e nos dias de hoje, nem sequer conseguimos ouvir a voz de Deus. Então, o que Deus fez? Deus, na sua infinita misericórdia, colocou à disposição do homem algumas ferramentas, algumas bênçãos especiais que pudessem possibilitar ao homem ter um relacionamento e uma comunhão com Deus, mesmo depois do pecado. Uma delas foi o fato de que Deus decidiu estabelecer o princípio da escrita na vida do ser humano, ou seja, Deus levou os seus profetas a receberem visões e sonhos, e Deus pediu a eles que escrevessem essas mensagens, que mais tarde seria a Bíblia. Então, a Bíblia que nós temos hoje à disposição é uma maneira divina de continuar o relacionamento com o homem, de continuar esse diálogo com o homem, interrompido pelo pecado. Então Deus, ele abre essa porta, esse canal de comunicação que é a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. A leitura da Bíblia é uma mensagem de Deus para cada um de nós. A Bíblia aberta e lida é como se fosse a boca de Deus falando conosco. Nós não podemos vê-lo e nem podemos ouvir audivelmente a sua voz, mas podemos ouvi-lo pela fé através da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Só que Deus não nos deixou apenas a Bíblia. Deus nos deu uma outra bênção e abriu um outro canal de comunicação mesmo depois do pecado. É o que nós chamamos de oração. A oração é a oportunidade que eu tenho de conversar com meu Deus, enquanto que a Bíblia é a mensagem de Deus para mim. Então, se eu tenho aqui a voz de Deus, a palavra de Deus falando comigo, e eu posso falar com Ele através da oração, então aí está formado o que nós chamamos de diálogo. E esse diálogo seria a oração de uma maneira mais completa. Nós não podemos pensar apenas que a oração é quando eu falo com Deus, mas a oração também é quando Deus fala comigo, porque na verdade a oração é um diálogo. A oração é justamente isso, é Deus falando com a gente e nós falando com Ele. Entende? Então por isso hoje nós decidimos falar um pouco sobre a oração. Mas para você entender a bênção da oração, esse canal maravilhoso de comunicação, foi necessário a gente fazer esse pequeno repassar um pouquinho do que aconteceu antes. A palavra de Deus, então, começa a ensinar o homem a experimentar essa bênção maravilhosa da oração. E você sabe que a oração é algo muito simples. A oração é quando você abre o coração e conversa com Deus como se você estivesse falando com um amigo. Isso é a oração de maneira muito simples. Se você vai numa escola e conversa com um professor ou uma professora e pergunta o que é oração, ele vai te dizer que a oração é um conjunto de palavras, é uma sentença. Você tem um conjunto de palavras, é uma sentença que é chamada também de oração. Agora, quando a gente forma um conjunto de palavras em direção a Deus, conversando com Ele, essa é a oração bíblica. E qual seria basicamente a diferença entre uma oração e uma reza? Bem, a reza é uma oração decorada e repetida várias vezes, enquanto que a oração é o abrir do coração a Deus, é quando você fala para Deus ou fala com Deus exatamente o que você está passando, sentindo e vivendo.
Essa é a diferença básica. Então, a Bíblia Sagrada nos ensina a orar. Ou seja, a abrir o coração e conversar com Deus. Agora, entenda uma coisa, a oração não é só para você despejar em Deus o que você pensa, o que você quer e o que você deseja, as suas necessidades. É também para isso, mas a oração, ela tem outras funções e outros propósitos. Um deles é o fato de você se relacionar com Deus simplesmente. É um relacionamento. Então, quando você conversa com Deus através da oração, não deve ser somente para pedir. Deve ser também uma conversa entre dois amigos. Uma conversa entre um pai e um filho e um pai. Entenda que a oração, entre outras coisas, ela pode mudar nossa vida, ela pode moldar nosso caráter, ela pode moldar nosso coração, ela pode nos conduzir de uma forma mais segura pelo caminho certo, nos conduzindo à salvação eterna. Por isso, não encare a oração como uma obrigação. Bom, fiz minha oração, cumpri minha obrigação. Também não encare a oração como sendo apenas um momento em que você pede e Deus é obrigado, entre aspas, a dar alguma coisa para você. Infelizmente, no mundo religioso, tem muitas questões parecidas. Ou seja, muitas pessoas veem a oração apenas como uma forma de pedir e de agradecer. E muitas vezes de barganhar. Senhor, se o Senhor fizer isso para mim, eu prometo fazer aquilo. A oração não pode ser vista assim, ou somente assim. A oração deve ser vista de outra forma. Deve ser vista como um diálogo, uma conversa, um relacionamento entre duas pessoas que se amam. Entre o Pai, que é Deus, e nós que somos os filhos. Entendeu? Ok. Então, diante dessa visão, dessa forma bíblica de entender a oração, eu quero chamar a sua atenção para um versículo que simplesmente toca o nosso coração. Sabe por quê? Porque o versículo que eu vou ler está em Lucas. Lucas capítulo 11, verso 1, nos apresenta, nos mostra um pedido feito pelos seguidores de Jesus. Você imagina que Jesus, quando esteve aqui na terra, ele teve 12 discípulos. E esses 12 discípulos fizeram a Jesus uma pergunta. E essa pergunta é muito curiosa. Por quê? Porque se trata de uma pergunta feita por seguidores de Jesus, entende? Veja só o texto. Lucas 11, verso 1, que diz assim: de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Ouviu isso? Eu fico pensando, se os 12 discípulos já andavam com Jesus, já eram seguidores de Jesus, já estavam com ele, por que perguntaram ou pediram: Senhor, ensina-nos a orar? Isso significa algumas coisas. Uma delas é o seguinte: é possível que alguém siga Jesus, é possível que alguém esteja na igreja, é possível que alguém esteja com a Bíblia na mão e ainda não saiba orar. Veja que os discípulos andavam com Jesus e eles pediram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Então, aprender a orar não é somente uma tarefa da pessoa que não é da igreja, é também para os que são da igreja. Porque muitas vezes nós estamos na igreja e estamos orando de forma equivocada. Por isso, Jesus recebeu esse pedido do seu discípulo de uma maneira muito positiva. Quando o discípulo pergunta ou pede: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus começa a ensinar a estes discípulos e a nós, consequentemente, a orar. E a Bíblia nos abre a mente e nos mostra passo a passo de como devemos orar. Eu convido você a abrir a Bíblia comigo em Mateus capítulo 6, para você observar exatamente os ensinamentos de Jesus com respeito à oração. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5. Veja o que diz o verso 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então o verso 5 já começa o ensinamento da oração. Quando você for orar, não seja hipócrita, entendeu? Não seja uma pessoa falsa, nem fingida. Seja uma pessoa verdadeira na oração. Seja uma pessoa sincera na oração. Não queira estar passando por uma coisa e estar falando uma outra só para agradar a Deus. A oração não é para você maquiar o que você está passando e tentar falar palavras bonitas para impressionar a Deus. Porque Deus não será impressionado por suas palavras.
Deus conhece o coração, tá certo? Deus sabe o meu e o seu coração. Por isso o texto fala, quando você orar, não seja como os hipócritas. Ou seja, não faça uma oração para aparecer, não faça uma oração para agradar as pessoas, não faça uma oração apenas para que as pessoas venham aplaudir você, apenas não, nunca para que as pessoas aplaudam você. A oração é algo muito pessoal entre você e Deus. E mesmo quando você fizer uma oração pública, na igreja ou no outro ambiente público, seja sincero, é claro que a oração pública não é aquela que você confessa os seus pecados. A oração pública não é aquela que você conta as suas fraquezas, suas falhas. A oração pública, ela tem que ser feita de acordo com aquela reunião, com o propósito daquela reunião. Se vai ser uma reunião, por exemplo, evangelística, você pode e deve orar de acordo com esse propósito. Senhor, nós vamos agora estudar a Tua Palavra, abençoa as pessoas que aqui estão e que a Tua Palavra fique clara para essas pessoas. Ou seja, a oração tem que ser exatamente de acordo com o contexto. Agora, quando falamos em oração particular, aquela que eu faço no meu quarto, na minha vida particular, essa sim, eu posso e devo abrir meu coração e contar para Deus tudo o que está acontecendo comigo, até mesmo os pecados, as fraquezas, as falhas, os medos, a insegurança, até mesmo os problemas espirituais, familiares, emocionais, financeiros, tudo que eu estou passando, eu devo apresentar a Deus na minha oração particular, não na oração pública, ok? Agora vamos continuar a leitura, vamos voltar para Mateus 6, verso 6, que diz, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, ora a teu pai que está em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Aqui está falando claramente da oração particular, aquela oração minha, eu e Deus, só eu e Deus. Então, a Bíblia diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Em outras palavras, na hora da oração, esse momento da oração é um momento sublime. Você não pode fazer uma oração particular no meio de um grupo de pessoas. Você não pode fazer uma oração particular num ambiente onde tem TV ligada, rádio ligado, internet ligada, todo o ruído. Por isso o texto fala assim, entra no teu quarto. E eu queria dizer uma coisa para você. A maior necessidade que nós temos hoje é de desenvolver uma comunhão mais íntima com Deus. Quando Jesus fala, entra no teu quarto, Jesus está dizendo o seguinte, para tudo que você está fazendo. Pare todas as suas atividades. Entra no teu quarto, converse com Deus, você e Deus, Deus e você. Meu amigo e minha amiga, isso faz uma diferença enorme na nossa vida espiritual. Faça um teste, experimente fazer o que Jesus está nos orientando. E a palavra de Deus nos orienta a entrar no quarto para abrir o coração e falar com Deus, mas não é somente isso. Veja o que diz Mateus 6, verso 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Olha o verso 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus sabe, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes mesmo que lhe o peçais. Então, os versos 7 e 8 diz assim, quando você for orar, não use de vãs repetições. O que seria uma vã repetição? Seria você repetir uma mesma palavra o tempo todo numa oração, ou seria basicamente você decorar uma oração e de forma repetitiva apresentá-la a Deus. A Bíblia chama isso de vã repetição. Eu não posso começar a minha oração e dizer estou em oração e ficar só assim, glória, 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 glória. Porque isso não é nada. Então você não pode ficar repetindo apenas uma palavra, ou então dizer assim, aleluia, 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 aleluia. Ou seja, a Bíblia diz, não useis de vãs repetições. Tem gente que fala assim, Jesus, 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 Jesus. Já viu? Você liga a televisão e tem lá um líder religioso falando, Jesus, 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 o tempo todo. Então a oração não é assim, entendeu? A oração é quando você abre o coração para Deus e conversa com Ele de maneira inteligente, racional, sincera e verdadeira. Também você não pode fazer as vãs repetições com aquela oração decorada, como a Ave Maria, o tempo todo só Ave Maria, ou o ato de contrição, o tempo todo o ato de contrição, ou até mesmo o credo, o tempo todo o credo. Você não pode ficar repetindo essas orações que um dia alguém escreveu e ficar o tempo todo, a vida inteira, durante todos os anos da sua vida, você repete as mesmas palavras. Não é correto isso. O certo é você abrir o coração a Deus e conversar com Ele como se faz com um amigo. E aí entra a oração do Pai Nosso, que é a oração bíblica, modelo, ensinada por Jesus.
A oração bíblica modelo, o Pai Nosso, nos ensina exatamente o passo a passo, as partes da oração. Você pode observar o Pai Nosso que ele começa exaltando a Deus, reconhecendo a grandiosidade de Deus, louvando o nome de Deus. Depois vem os pedidos que devemos apresentar e termina com palavras de gratidão. Entendeu? Então a gente começa uma oração exaltando a Deus, depois vem os pedidos e depois vem a gratidão. Essa é a sequência do Pai Nosso, basicamente. Agora, você não precisa seguir exatamente essa sequência. Você pode fazer a sequência que você quiser, desde que seja uma oração sincera e que saia do seu coração. Outro detalhe, quando você vai para João, por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 14, você encontra outras orientações importantes sobre a oração. Veja o que diz aqui João, capítulo 14, versículo, nós poderíamos ler os versos 13, 14 e 15. Eu vou ler apenas o 13, que diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Verso 14, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então aqui nós temos uma outra orientação sobre a oração. A oração deve ser feita ou dirigida a Deus o Pai. Você deve conversar com o Pai e deve fazer isso em nome de Jesus, entendeu? Em nome de Jesus. E se você for para Romanos 8, 26, diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Na verdade, quando estamos em oração, acontece a presença e a manifestação dos três, da Trindade. A gente vai ao Pai, Deus nos ouve, e a gente vai em nome de Jesus. Jesus é o nosso Salvador, o nosso mediador. E o Espírito Santo, ele nos ajuda na oração como se fosse assim um intérprete, um tradutor. Porque muitas vezes a nosso vocabulário é tão pobre, é tão fraco, que nós não conseguimos exprimir para Deus exatamente aquilo que estamos pensando, ou que queremos falar. Então o Espírito Santo, ele também nos ajuda nesse momento. Então o certo é, você conversa com Deus, você fala a Deus, você vai diretamente ao Pai em nome de Jesus. Essa é a orientação, é a estrutura bíblica de oração. Agora, Deus ouve alguma oração fora dessa estrutura? Obviamente que sim. Vou dar um exemplo. Você lembra quando Jesus estava andando sobre as águas do mar da Galileia e de repente os discípulos estavam no barquinho e eles olharam e viram Jesus? Só que eles não reconheceram Jesus. E Pedro diz assim: quem está aí? E Jesus falou assim: eu sou Jesus. Aí Pedro disse: se és tu, Senhor, então me convida para ir até aí andando sobre as águas. E Jesus fala: então desce do barco e vem. E Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. Só que de repente Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a afundar. Na hora que Pedro estava afundando, ele fez uma oração. Só que a oração que Pedro fez não tinha a estrutura que eu estou mostrando. Como é que Pedro orou? Você acha que Pedro estava afundando e falou assim: querido Pai que estás nos céus, louvado seja o teu nome, eu estou muito feliz hoje, morrendo? Claro que não. O que Pedro fez? Pedro deu um grito. O grito que ele deu foi o seguinte: Senhor, salva-me! Senhor, salva-me! Apenas isso. Ele não falou assim, ele não foi ao Pai em nome de Jesus, pela intercessão do Espírito Santo. Ele gritou e disse: Senhor, salva-me! Então entenda, a Bíblia nos dá a orientação da estrutura da oração? Sim, nos dá. Mas não esqueça de uma coisa: há momentos na vida, há momentos de sofrimento, de angústia, em que você tem que gritar, é um clamor. Então nós temos, a gente conhece a reza, a oração e o clamor. A oração bíblica é essa que nós acabamos de explicar. A reza não é bíblica, mas entenda, há momentos na vida em que nós clamamos, em que nós gritamos para Deus. E Deus, na sua infinita misericórdia, nos ouve, estende a mão e nos resgata. Entendeu isso? Isso é simplesmente maravilhoso. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu quero convidar você a sentar comigo no sofá, para que a gente possa conversar um pouquinho mais sobre esse importantíssimo tema. Por favor, vem comigo. Vem comigo aqui para o nosso cantinho do Chega Mais Perto, não é? Então eu quero convidar você para vir aqui, pertinho de mim. Isso, pode vir aqui, venha mais perto. Como a gente sempre faz, chega mais perto. Eu quero aqui sentado na sua casa, sentado na sala, sentado no quarto, na cozinha, na varanda, não é? No quintal, onde você estiver agora. Quem sabe você está mexendo embaixo de um pé de manga, não é?
ou embaixo de um pé de laranja, ou quem sabe você está mexendo embaixo de um pé de abacate, não importa, embaixo de uma árvore. E nós estamos agora aqui conversando contigo nesse espaço maravilhoso. Olha aqui, eu quero que você saiba, baseado na Bíblia, que Deus conhece o coração dos seus filhos. Deus conhece as suas necessidades. Muitas vezes, a oração ela é feita com uma lágrima. Uma lágrima que cai pode ser uma oração muitas vezes. Outras vezes, a oração é silenciosa. Você não falou, você apenas fez em pensamento. Deus também ouve os pensamentos. Deus também ouve as orações que foram feitas apenas em pensamento. Deus ouve a oração de uma mãe, de um pai, que nas madrugadas da vida está clamando ao Senhor. Muitas vezes tem pessoas que nem sequer sabem orar, mas elas oram do jeito delas. E ainda assim Deus ouve as orações. Eu quero convidar você a orar mais, a conversar mais com Deus. Eu quero convidar você a colocar-se de joelhos. Ou se você não pode se ajoelhar, faça em pé, faça sentado, faça deitado. Estou falando para alguém que está me assistindo agora numa cama. Você está numa cama, está enfermo. Quem sabe na sua própria casa, ou até mesmo no hospital, ou até mesmo num presídio, ou você se encontra em outro ambiente e você está cansado, não é? Cansada, pensando em desistir da vida, pensando em desistir de tudo. Eu quero convidar você a conversar com Deus, a falar com Deus. Seja um amigo de Deus, seja uma amiga de Deus. Abra o seu coração, fale com Ele, converse com Ele. Ele está do seu lado agora, Ele está disposto a ouvir as suas orações. Ele está segurando na sua mão, Ele está segurando em seus braços, está segurando em você nesse instante. Estou falando para você que passou por uma crise muito grande, uma perda, e você não aguenta mais essa situação. Lembre-se, você tem um recurso que é maravilhoso, é a Bíblia e a oração. Ore mais, converse mais com Deus e você será grandemente abençoado, grandemente abençoada. Amém? Você crê? Se você crê, eu vou orar por você. Eu vou orar junto com você. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem orar comigo, vem. Segura aqui na minha mão. Isso, vem. Vem aqui, segura aqui na minha mão. Vamos orar juntos. Eu quero orar por você. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu estou aqui com esta senhora, com esse senhor, com esse jovem, com essa viúva. Estou aqui, Senhor, com esse homem que perdeu um ente querido. Eu quero segurar nas mãos dele. Como pastor, eu quero segurar nas mãos dessa ovelha, dessa pessoa que tanto necessita da tua paz, do teu perdão, da tua misericórdia. Ó Deus, derrama sobre essa pessoa as tuas bênçãos. Resgata esta pessoa das profundezas do sofrimento, da lamentação, e conceda a ela e a ele a paz, a esperança e a salvação. Que essa pessoa a partir de hoje ore mais, converse mais contigo, abra o coração ao Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor está ouvindo os nossos clamores. Em nome do Senhor Jesus. Amém.